A dificuldade de confiar nas pessoas é um fenômeno complexo que atravessa tanto a história individual quanto os processos coletivos da psique humana. Sob a ótica da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, essa desconfiança não é meramente uma consequência de experiências negativas pessoais, mas sim um reflexo da tensão entre a consciência individual e os conteúdos inconscientes, tanto pessoais quanto coletivos. Quando confiamos em alguém, não estamos apenas entregando uma responsabilidade prática, como ser atendido por um médico ou depender de um colega de trabalho, mas também projetando parte do nosso mundo interior sobre aquela pessoa. Essa projeção envolve inevitavelmente o risco de frustração, erro e até mesmo traição. E é justamente o medo desse risco, muitas vezes inconsciente, que torna a confiança um ato tão difícil. Para Jung, cada ser humano vive em constante tensão entre o ego, a instância da personalidade que se identifica com a consciência, e o inconsciente, que guarda tanto os conteúdos reprimidos e esquecidos da experiência pessoal, quanto os arquétipos universais, como o do sábio, do herói, do pai, da mãe, da sombra, entre outros. Ao nos relacionarmos com o outro, não estamos apenas interagindo com uma identidade social, mas também nos deparamos com essas imagens arquetípicas que habitam a psique coletiva. A confiança, nesse contexto, exige que atravessemos esse véu de projeções inconscientes, o que é sempre arriscado, pois raramente vemos o outro como ele realmente é. Em vez disso, vemos o que esperamos, tememos ou desejamos ver. Esse mecanismo de projeção é central para compreender por que nos decepcionamos com frequência. Por exemplo, ao confiar num médico, muitas vezes projetamos sobre ele o arquétipo do curador, aquele que tudo sabe e tudo resolve. No entanto, o médico real é uma pessoa com limitações, cansaços, dilemas éticos e falhas técnicas. Quando algo dá errado, uma medicação inadequada, um diagnóstico impreciso ou uma simples demora, sentimos que houve uma quebra de confiança, quando na verdade o que se rompeu foi a ilusão que projetamos. Esse mesmo processo se repete com amigos, colegas, líderes religiosos, parceiros amorosos e familiares. A desconfiança emerge não apenas do histórico de erros, mas da consciência, ainda que parcial, de que estamos apostando algo essencial: nossa integridade, nosso bem-estar, nossa verdade, em um terreno que nunca é totalmente seguro. Jung também nos alerta para a presença da sombra, um dos conceitos mais centrais de sua teoria. A sombra representa tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, seja por repressão moral, vergonha, medo ou ignorância. Quando não lidamos com a sombra de forma consciente, tendemos a projetá-la nos outros. Assim, o que percebemos como desconfiável no outro pode ser, em muitos casos, o reflexo de aspectos nossos que não fomos capazes de integrar. A crítica ao outro, o receio exagerado, a acusação infundada, tudo isso pode ser um modo de lidar com a nossa própria incapacidade de reconhecer que somos, também, falhos, perigosos, inconstantes. Dessa forma, a dificuldade de confiar não é só uma questão do outro não ser confiável, mas da própria fragilidade do nosso autoconhecimento. Outro ponto importante é que a confiança exige uma base de segurança interna. Indivíduos que cresceram em ambientes instáveis, com figuras parentais ausentes, incoerentes ou abusivas, tendem a desenvolver um padrão psíquico em que o mundo externo é percebido como potencialmente ameaçador. Mesmo quando se deparam com pessoas bem-intencionadas, não conseguem relaxar emocionalmente para estabelecer um vínculo. A expectativa de traição, abandono ou humilhação é tão forte que mina qualquer tentativa de entrega verdadeira. Jung diria que nessas situações o self, centro organizador da totalidade psíquica, encontra-se obscurecido e o ego vive em constante estado de defesa. A confiança, nesse sentido, não é apenas uma questão de escolha racional,
mas de estrutura psíquica profunda. Não podemos ignorar também o papel da cultura contemporânea na erosão da confiança. Vivemos numa era marcada pela valorização da performance, da imagem e do sucesso individual. A ética da autenticidade foi substituída, em muitos contextos, por uma lógica de utilitarismo emocional, onde as relações são mantidas enquanto são úteis. Isso aprofunda a sensação de que o outro pode estar sempre encenando, manipulando, omitindo, e essa suspeita se estende desde os relacionamentos íntimos até as instituições sociais. A falta de transparência, a hiperexposição nas redes sociais, as fake news, os escândalos políticos, os golpes financeiros, tudo isso reforça a percepção de que confiar é abrir mão do controle num mundo onde o controle parece ser a única forma de proteção. Jung acreditava, no entanto, que a jornada de individuação, o processo de tornar-se quem se é de maneira plena, exige, inevitavelmente, o enfrentamento dessas angústias. Confiar não é um ato de ingenuidade, mas uma escolha consciente que implica risco, entrega e, acima de tudo, a disposição para lidar com as consequências dessa entrega. É possível que sejamos traídos, sim, que sejamos mal interpretados, usados, esquecidos, mas também é possível que, ao confiar, encontremos vínculos verdadeiros, experiências transformadoras, aprendizados fundamentais. O caminho não é evitar o outro, mas aprender a reconhecer o que projetamos, o que tememos e o que esperamos, para que possamos enxergar com mais clareza quem está diante de nós. Confiar nas pessoas, portanto, exige trabalho interior. Exige reconhecer a sombra, integrar os complexos, reavaliar as projeções e, sobretudo, desenvolver uma conexão mais profunda com o self, que pode nos oferecer uma bússola mais precisa diante da ambiguidade dos vínculos humanos. A confiança madura não é cega. Ela é informada por experiências, mas também iluminada pela consciência de que todo ser humano é, por definição, ambivalente. Somos todos capazes de grande generosidade e de grande crueldade. E só quando aceitamos essa dualidade em nós mesmos, podemos começar a aceitar no outro. Por fim, vale refletir que não é possível viver uma vida com sentido sem algum grau de confiança. Toda construção coletiva, toda amizade profunda, todo ato de amor ou criação depende de uma aposta no outro. Essa aposta será, inevitavelmente, marcada pela incerteza. Mas é justamente essa incerteza que confere valor à confiança. Se tudo fosse garantido, confiar não teria mérito algum. Confiamos porque sabemos que o outro pode falhar e, ainda assim, escolhemos nos vincular. E essa escolha, feita com consciência, talvez seja uma das expressões mais autênticas da maturidade psíquica. Se você se interessou por essas ideias, vale muito a pena conferir os livros recomendados na descrição ou no primeiro comentário fixado. São leituras que aprofundam não apenas o pensamento de Jung, mas também ajudam a compreender melhor os dilemas da alma humana. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para acompanhar nossas próximas reflexões.